Às vezes a gente pensa que Deus esquece da gente, mas Deus não é igual a gente. A gente pode até esquecer, mas Deus não esquece de você, Deus não esquece de ninguém. Gênesis capítulo 16, versículo 13. Então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? Muitas vezes a gente fala, da história de Abraão, de Isaac, Jacó. E a palavra nos diz que Deus chama Abraão da parentela, tira Abraão do meio dos parentes dele, do meio da terra dele, e fala assim: vem, porque eu tenho uma obra para fazer na sua vida. Seus descendentes serão como as areias do mar, como as estrelas do céu. Você será próspero, você será fértil e você vai multiplicar. E aí Deus chama ele baseado numa palavra. E a palavra nos diz que Deus cria o mundo por meio da palavra. Deus disse: haja luz, e houve luz. Então nós entendemos que a palavra do Senhor tem um poder de criar o mundo. Nós vamos ver que a palavra nos diz em João capítulo 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Vamos observar que quando Deus fala, não é simplesmente palavras ao vento. Não, quando Deus fala, quando Deus fala, se faz. Quando Deus fala, o mundo surge, a luz surge. Quando Deus fala, é por isso que ele diz: o verbo era a palavra, o verbo era Deus. E nós vamos entender que a palavra tem poder para construir o nosso futuro. A palavra tem poder para mudar a nossa vida. A palavra tem poder para restaurar a nossa história, porque a palavra não é simplesmente palavras ao vento, não é simplesmente jogada. Não, a palavra é Deus. E quando Deus quando Deus chega, quando Deus acontece, tudo muda, tudo muda. É por isso que é tão importante a gente meditar na palavra de Deus, é por isso que é tão importante a gente buscar a palavra de Deus, porque Deus já liberou palavras sobre você que você ainda nem sabe. É por isso que você está aí com medo, é por isso que você está aí triste, é por isso que você está com dúvida. Deus já falou tanta coisa sobre você e você ainda nem tem noção disso, mas Deus quer abrir o seu olho hoje para que você veja aquilo que Ele já está fazendo. A palavra diz que Agar, ela tem um encontro com Deus. Por que ela tem um encontro com Deus? Porque ela havia sido dada a Abraão para dar filhos a ele. Ela havia sido dada a Abraão para dar filhos a ele. E aí nós vamos entender que a promessa que estava sobre a vida de Abraão se estende a ela, porque ela seria mãe de Ismael, que era filho de Abraão. Quando Deus fala, se faz. Deus liberou a palavra sobre a vida de Abraão. E essa palavra atingiu a toda a família, inclusive a Agar, inclusive a Ismael, inclusive aos filhos de Ismael, aos filhos dos filhos de Ismael. Quando Deus libera uma palavra sobre você, e nós precisamos entender isso, se trata de experiência. Quando nós temos uma experiência com Deus, quando nós temos uma vivência com Deus, não só nós seremos atingidos, mas sim todos aqueles que estão à nossa volta. É por isso que todos precisam ver o brilho do Senhor na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua escola. Nós precisamos multiplicar essa palavra que foi liberada sobre nós e crer que aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida não vai atingir somente a sua vida, mas sim aqueles que estão à sua volta. É aí que nós deixamos de ser egoístas, é aí que nós deixamos de querer as coisas só pra gente, porque nós precisamos multiplicar aquilo que Deus liberou sobre a nossa vida. A palavra de Deus atingiu Agar e ela teve uma experiência com Deus. Abraão, com as suas ações, Abraão, com a promessa que havia sido liberada sobre a vida dele, atingiu a Agar. E ali ela teve uma experiência com Deus. E nós precisamos entender que crente não é crente sem experiência, cristão não é cristão sem experiência. E hoje você pode ter uma experiência com Deus para você ser e perceber que você é filho de Deus.
se trata de experiência. E aí ela tem um encontro com Deus e ela chama a Deus de o Deus que me vê. Porque alguém acha que ela foi esquecida. Alguém acha que ninguém vê ela. Alguém acha que Deus não vê ela. Alguém acha que ela não é importante para Deus. Mas Deus não é você. Você esquece das pessoas, mas Deus não esquece. E aí Deus te chama para que você tenha uma experiência com Ele. E para que você entenda que Ele te vê. Para que você entenda que você é amada. Para que você entenda que você é querido. Para que você entenda que pode a mãe ou o pai abandonar, mas Deus não abandona. Deus não deixa ninguém para trás. Não, Deus vem para o mundo e morre na cruz para que a gente seja livre, salvo, para que a gente seja filho. E nós precisamos valorizar aquilo que Deus liberou sobre a nossa vida. Você pode chamar Deus de o Deus que me vê. Você pode chamar Deus de o Deus de paz. Você pode chamar Deus de Deus de alegria. Porque cada um tem uma experiência com Deus e Agar teve a dela. Agar teve a experiência dela com Deus. E a gente tem que entender que Deus não segue padrão, sabe? As pessoas são diferentes entre si e as pessoas se ligam com Deus de forma diferentes. É por isso que lá na igreja lá da África, ela tem costumes e culturas diferentes. É por isso que na Europa eles têm costumes e culturas diferentes. É por isso que nos Estados Unidos tem costumes e costumes diferentes. Porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes entre si. Mas isso não quer dizer que nós não podemos ter uma experiência com Deus. Porque o meu Deus é Deus de todos. É Deus de todas. Você hoje pode encontrar Deus e ter uma experiência com Deus. Porque Ele te vê, porque você é amado, porque você é amada. Que Deus abençoe você, fique com essa palavra no seu coração, compartilhe isso com alguém, se inscreva aqui no canal, clique em gostei e comente aqui embaixo como você chama a Deus, qual a experiência que você teve com Deus. Beijo, gente, Deus abençoe.